Pessoal, quando se trata de alimentos, um dos temas que eu acho mais sensíveis, levando em consideração a efetividade, diminuição de custo de procedimento, de valores, né, em termos procedimentais, é o cumprimento de sentença ou decisão, que fixa alimentos conforme artigo 528 do Código de Processo Civil. No antigo CPC havia ali uma cisão. Qual cisão em termos de procedimento? 3 últimos meses, temos inclusive súmula do STJ, prisão. Os valores anteriores a esses últimos 3 meses, outro peticionamento, outra execução. E aí o pessoal tem um hábito de falar sobre pena de penhora, linguagem que eu até uso didaticamente, mas que eu acho muito equivocada. Porque concordemos, senhores, a prisão civil quita débito alimentar? Não. Preso o cidadão pelo tempo permitido em lei, levando em consideração a decisão do juiz por não pagamento dos alimentos, a dívida persiste. E aí a gente penhorará patrimônio dele para pagar as ditas 3 últimas, as anteriores e as vincendas. Aí vem um novo Código de Processo Civil e parte de uma correta premissa, qual unicidade procedimental. Aquilo que na velha lei a gente tinha 2 peticionamentos, 2 execuções para os 3 últimos meses, essa aqui sob, entre aspas, pena de penhora. Senhores, isso não existe no Código de Processo Civil atual. E me espanta tanto como que alguns tribunais, alguns magistrados, não conseguem enxergar isso, fazendo com que, até hoje, nós, advogados, tenhamos que apresentar 2 petições para cumprimento de sentença, buscando a mesma obrigação, que é a obrigação de pagar alimentos. Isso, para mim, denota como que, desculpa, vamos rasgar o verbo, como que alguns não estudam o processo, como que alguns não percebem que o direito processual civil atual não se coaduna mais com esse tipo de situação completamente impensável na visão de maior simplicidade e efetividade que o CBC traz para os seus procedimentos. Beleza. Aí eu preparei para vocês, com base num julgado, cuja relatora é a ministra Nancy, uma petição de cumprimento de sentença unificada. Lembrando que esse peticionamento aqui é um modelo básico, padrão, para você adaptar à sua realidade. Mas vamos dar um pulinho aqui, portanto, no material que está disponível aí para vocês, está aqui, ó. O que eu trago é esse julgado, recurso especial 245/16. Relatora ministra Nancy, terceira turma, publicação, mês 10 de 2022. E a emenda é muito grande, ok? Então eu fiz aqui destaques em negrito. Civil, processual civil, direito de família, cumprimento de sentença, prestação alimentícia. Maravilha. Senhores, aí a ementa aqui em destaque vai dizer possibilidade de acumulação no mesmo procedimento de cumprimento de sentença quanto a alimentos pretéritos submetidos à técnica de penhora e expropriação e quanto aos alimentos atuais submetidos à técnica de coerção pessoal. Leiam a ementa, baixem a íntegra por gentileza, estudem e utilizem esse precedente. Aí, Val, mas é um julgado, é um precedente, senhores. Não é ainda, mas eu acredito que será um precedente qualificado futuramente. Desde que nós, advogados, continuemos batalhando para que isso seja uma realidade. Falarei disso mais na sequência. Mas voltando aqui, ó, a destaques que eu fiz nessa ementa, para ficar muito claro. O propósito recursal é definir se é admissível a acumulação em um mesmo processo de cumprimento de sentença de obrigação de pagar alimentos atuais, sobre a técnica civil e alimentos pretéritos, sobre a técnica da penhora e expropriação. Na hipótese em que se pretenda a cobrança de alimentos pretéritos
mediante a técnica de penhora e expropriação e também alimentos atuais, mediante a técnica da coerção pessoal, sabemos, 3 últimos meses prisão. Discute-se na doutrina e na jurisprudência seria admissível o cumprimento de sentença em relação a ambas prestações alimentícias no mesmo processo, ou se obrigatoriamente teria ali o credor que instaurar 2 procedimentos de cumprimento de sentença, o que é um absurdo em termos de processo civil atual. Insisto, prendemos o cidadão porque não pagou os 3 últimos meses. Ficou lá o tempo que o juiz determinou, beleza, regime fechado, como a lei fala. Isso quita débito, senhores? A gente sabe que a tentativa de pressionar o cidadão a pagar, impondo a ele a figura da prisão civil, parte da premissa. Todo mundo fala isso, né? Nossa, se pediu a ordem de prisão, o cidadão vem e paga. E já se perguntaram por que os 3 últimos meses? Questão de hipossuficiência financeira do alimentado, ou daquele que tem o direito, melhor dizendo, aos alimentos. Então, a técnica da prisão, ali com o meio coercitivo, prisão civil, pelos últimos 3 meses, é para amparar o cidadãozinho ali, digamos, na necessidade dele, na premente necessidade. Porque pagando é que a gente espera, a gente recolhe o mandado de prisão ou libera o cidadão. Mas se ele cumprir a prisão, porque é um prazo máximo, e o prazo máximo são 3 meses, se ele cumprir e não pagar, continua existindo a dívida, mandado de penhora, porque é obrigação de pagar. Continuamos tendo que buscar os valores devidos ao cidadão que merece os alimentos. Então, apesar de sempre a lei antigamente prever, sempre não, 2 ritos sempre foi um absurdo, mas preceitos antigos que não se amoldam ao processo atual. Tanto que, dando continuidade aqui, galera, a legislação processual em vigor não responde expressamente à questão. Para mim, responde. Na medida em que não há regra que proíba, mas também não há regra que autorize. Senhores, é o mesmo tipo de obrigação? Então não tem o porquê. Tanto que ela faz referência ao artigo 780, que eu trago na petição para discutir com os senhores, mas vamos aqui a esse outro destaque. Nesse contexto, o artigo 531, parágrafo 2º, cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de alimentos, estabelece o cumprimento definitivo. Ocorrerá no mesmo processo em que foi proferida a sentença. Sincretismo, senhores. E não faz nenhuma distinção a respeito da atualidade ou não do débito. De modo que esta regra é mais adequada a suprir a lacuna do legislador no trato da questão controvertida. Faz muita referência ao artigo 780. E aqui, para finalizar essa ementa, fruto da redação da Nancy, não se afigura razoável e adequado. Razoável, adequado, justo. Impor ao credor obrigatoriamente a cisão da fase de cumprimento de sentença na hipótese em que pretenda a satisfação de elementos pretéritos atuais, exigindo-lhe a instauração de 2 incidentes processuais, ambos com a necessidade de intimação pessoal do devedor, quando a satisfação do crédito é perfeitamente possível no mesmo procedimento, hipótese em que o exequente detalhou no requerimento de cumprimento quais os valores dos alimentos pretéritos, quais os valores atuais, apresentando, inclusive, planilha de cálculo, que eu não acredito ser necessária, distinta e plenamente identificáveis. Aí, com base nesse julgado, que eu acredito maravilhoso, leiam a íntegra, por gentileza, eu faço um modelo. E nesse modelo aqui é apresentado aos senhores alguns detalhes. Primeiro, eu estou cuidando de um modelo básico, padrão, mínimo para você desenvolver. Mas a ideia está toda posta aqui. E estou partindo de um cumprimento definitivo após o trânsito em julgado. Lembrando que é possível no cumprimento provisório, lembrando que é possível, tá? Também na tutela provisória concedida em termos de alimentos, a busca do cumprimento, né?
Mas aqui a gente faz essa modelagem básica partindo dessas premissas. Identificação do juízo perante o qual o cumprimento deve ser proposto. Processo número dos autos. Preâmbulo. Exequente, ação de alimentos, por exemplo. Parte contrária, identificação, requerer o cumprimento de sentença, que é o que a gente busca aqui. E toda vez que a gente inicia uma execução, seja ela qual for, senhores, a primeira coisa que a gente demonstra é ter em mãos um título executivo judicial, aonde aqui a gente observa que o executado foi condenado a pagar alimentos ao exequente nos termos da decisão, faça referência a ela. Valor condenatório mensal. Se quiser colocar também custas, honorários e tal, na complexitude toda do título executivo. Referida decisão é título executivo por força do artigo 515, inciso 1º, já que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar, eventualmente, aqui no caso, valores, e essa decisão já transitou em julgado. Então, aqui, de novo, uma redação muito sucinta, onde se demonstra que a decisão ali que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar alimentos é por força do artigo 515, inciso 1º, um título executivo judicial. Pronto. Toda vez que a gente inicia uma execução, o primeiro pressuposto a ser demonstrado é o título, e que referido título é um título executivo, judicial ou extrajudicial, conforme o caso. Feito isso, nos competirá no peticionamento falar da exigibilidade do inadimplemento. O exequente deixou de pagar as prestações mensais, não efetuando o pagamento desde a data X, estando, portanto, e aí eu vou trazer o número de meses desse inadimplemento. Exigível, portanto, não apenas todas essas prestações vencidas, mas também as vincendas, aquelas que vierem a vencer no curso do procedimento. Beleza? Toda vez que a gente inicia uma execução, título executivo, inadimplemento, são os dois pilares que devem ser demonstrados na causa de pedir de qualquer execução. Foi o que nós fizemos aqui, inclusive com muita simplicidade em termos de estrutura redacional. Ok? Senhores, o procedimento do artigo 528 é um procedimento executivo especial. Ok? Porque permite, inclusive, o requerimento de prisão civil, no caso de inadimplemento, alcançando essa possibilidade as 3 últimas prestações vencidas. Nós temos um procedimento do artigo 523, que é o cumprimento de sentença genérica, obrigação de pagar, e temos o cumprimento de sentença de alimentos e o cumprimento de sentença contra a fazenda pública, os dois de obrigação de pagar, que nós conceituamos como procedimentos executivos ou de cumprimento de sentença, como queiram, especiais, porque específicos para alimento, porque específicos contra a fazenda pública. Então, aqui, esse destaque na petição. E agora eu entrei discutindo de cara à unicidade procedimental. E o artigo 780, que a Nancy ali menciona, inclusive, na ementa, nos diz que o exequente pode acumular várias execuções, ainda que fundada em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo, e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você teve sucesso em determinada demanda cognitiva e o réu foi condenado, você é advogado do autor, a pagar uma determinada quantia e entregar determinada coisa. Ponto. Esse é o título executivo, um único título executivo.
Quantos cumprimentos de sentença você precisará? 1 ou 2? 2. Sabe por quê? Porque o procedimento não é idêntico. Nós temos ali artigo 523, obrigação de pagar. 536, obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa. Então, são procedimentos distintos, porque o que dita o procedimento executivo é a natureza jurídica da obrigação. E aí, alimentos, 528, um único procedimento. Não tenho 2. Aí, Val, mas tem o procedimento da prisão, que se preso continua a ser objeto de busca aos valores através de penhora, porque é obrigação de pagar. Então, não há nenhuma justificativa para se ter 2 procedimentos, sendo que a natureza jurídica da obrigação é a mesma, pagar alimentos, só que a lei nos dá um ato processual diferente, referente aos últimos 3 meses, que é a possibilidade da prisão civil, não descartando a ocorrência disso, que ainda se tenha que buscar valores para amparar a totalidade dos valores de alimentos, entenderam? Então, quando o artigo 780, no seu final, fala, desde que idêntico procedimento é possível, acumulação de execuções, essa é a pegada que a lei nos apresenta. Tanto que aqui, senhores, eu justifico, na minha rápida redação, isso aqui é do próprio texto, copiei e colei, tá? O artigo 780, não se falando. Ademais, trata especificamente das partes na execução de título, ok? Ademais, a proibição do 780, fundada em títulos diferentes, natureza e espécie, desde que sejam diferentes os procedimentos, o que não se aplica à hipótese, já que é uma sentença condenatória, de idêntica natureza e espécie, a alimentos fixados ou homologados por sentença. Não há 2 procedimentos, isso não existe em termos normativos. Então, por que continua o judiciário, alguns deles, a pegarem preceitos do velho código e tentar trazer para o atual, inexistindo os parâmetros que antigamente existiam, que não se coadunam com o processo civil moderno, que não se coadunam com efetividade, com razoabilidade e com efetividade, além da economia processual. Então, senhores, muita atenção e leve nas suas petições aos juízes esse ponto, mais um pouquinho de redação, dos valores devidos de um único procedimento. Não há que se cindir a presente execução em 2. Ok? Por quê? Porque é uma única obrigação, a obrigação de pagar alimentos, que a satisfação da totalidade do crédito se dá através de ataque ao patrimônio do executado. A prisão civil, historicamente, é só um meio coercitivo, e mesmo que o devedor seja preso, isso não dá a quitação da prestação alimentar, nem dos últimos 3 meses. Ok? E aí eu trago a totalidade dessa emenda. Bom, destacando as partes em negrito. Ok? Eu não sou muito fã disso, senhores, de trazer íntegra de emenda. Eu gosto de trazer só a parte específica. Mas como aqui é uma questão que envolve chamar a atenção do juiz, do tribunal, pelo errado procedimento que eles estão fazendo, eu acho que justifica, tá? Aí eu continuo. Trazendo uma planilha de atualização, percebam os 3 últimos meses, os valores anteriores e a soma. Desenvolva essa planilha, levando em consideração nos cálculos essa divisão e faça o requerimento, conforme artigo 528. A intimação do executado para pagar soma dos valores no prazo de 3 dias, provar que pagou ou justificar a total impossibilidade, não efetuado o pagamento, mesmo que tente justificar a impossibilidade,
que seja expedido mandado de prisão, referente aos valores em aberto dos 3 últimos meses, conforme norma referenciada aqui, planilha acima ou anexo. No valor de, pode até completar melhor esse pedido, esse requerimento, tá? 2. Protesto do título executivo. O artigo 528, parágrafo 1º, diz que é o juiz que determinará, nos moldes do artigo 517, que o cartório proteste. Isso eu acho extremamente necessário, senhores, porque muitas vezes a prisão civil, o cara não está nem aí, mas o nome dele no protesto pode trazer consequências para ele, na vida civil, maiores do que a prisão, tá? Então sempre requeira, se possível. Expedição do mandado de penhora. Então eu fiz esses 3 requerimentos baseados em quê, senhores? Não efetuado o pagamento. Multa de 10%, honorário de 10%, já que aqui é uma execução definitiva, 523, parágrafo 1º, obrigação de pagar. E a condenação do executado às custas e despesas do presente cumprimento de sentença. Lembrando que na planilha ali, você pode colocar, além dos valores devidos de alimentos, os honorários, se eventualmente não foram pagos, custo e despesas da fase cognitiva propriamente dita. Competindo a nós, advogados, tentar mudar o judiciário nesse ponto. Aí, Val, mas se eu não fizer 2, o juiz vai acabar despachando, mandando eu dividir em 2. Agrava e pede ao tribunal, por favor, a concessão de efeito ativo. Ok? Porque o que a gente não pode é continuar a se curvar por decisões equivocadas de eventuais operadores do direito ligados ao judiciário que não se atualizaram em termos de processo e das vantagens que o processo civil atual traz na busca de efetividade, na busca de economia processual, celeridade e tudo mais. Sei que é difícil, porque você quer o mais rápido possível a expedição, tanto mandado de penhora quanto mandado de prisão, né? Mandado de pagamento, isso aqui é uma rapidez disso aí. Mas eu acho que às vezes vale a pena comprar algumas brigas para que a gente possa, tendo um sucesso nessas brigas, nesses embates, ter depois situações muito mais interessantes de mudança de visão do Poder Judiciário, que compete muitas vezes a nós advogados. Galera, modelo, espero que ajudem aí discussão, que eu acho muito necessária. Valeu! Esse conteúdo te foi útil? Que bom, fico muito feliz. E se você quiser conhecer outros cursos, mentorias focadas em concursos públicos da advocacia, acesse o link que está abaixo aí, que você será direcionado para o meu site. Lá você encontra uma série de cursos focados na melhoria do desempenho da advocacia civil e também para concursos públicos. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço.